O tema da minha pregação é católicos ao combate. Diga para a pessoa ao teu lado: ao combate. É uma ordem. Não, mas não parece que vocês estão ouvindo essa ordem não, está muito fraco. Diga para a pessoa ao seu lado: ao combate. Ao combate espiritual. Isso, vamos ao combate. E vamos vencer esse combate no nome de Jesus, sim ou não? Sim. Então dá uma salva de palmas a Deus que nos dá a vitória. Amém. A certeza da vitória. Amém. Quando o Tiago ia conduzindo, me lembrei, dentro de nós há dois lobos, um bom e um mau. E a pergunta é: qual vence? E a resposta é simples: aquele que você alimenta mais. Dentro de nós temos dois lobos, um bom e um mau. Qual vence? Qual vence? Qual é que vai vencer na tua vida? É aquele que eu alimentar mais. Você está na canção nova? Sim? Você está na canção nova, é verdade? Você está? Me belisca, é verdade? É verdade? Eu estou na canção nova. Você está aqui, você está em casa, acompanha. Então, você está alimentando esse lobo bom. E eu só posso dizer que a tua vitória é certa, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, pode fazer festa. Se eu orar, se eu clamar, ergue seus braços e ore. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. vai sentando. E se você trouxe a sua Bíblia, pega aí 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Se você trouxe a sua palavra, pega aí Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Fica depois do livro dos Atos dos Apóstolos. Evangelho de São João, Atos dos Apóstolos, Coríntios, fácil. 2 Coríntios 10, 3. 2 Coríntios 10, 3. Você que está em casa, pega também a sua palavra, se é possível. Vamos ler junto. Porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Conseguiu? 2 Coríntios 10, 3. Vamos ler de novo. Porque ainda que militamos na carne, porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência de Cristo. Palavra do Senhor. Graças. Dá um beijo na sua palavra. A palavra de Deus hoje, ela nos traz essa certeza. Nós vivemos na carne, nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós caminhamos nesse mundo, temos que trabalhar, suamos, passamos por enfermidades, passamos por inquietações, como o padre Fábio pregava para nós, passamos por diversas situações, tentações, provações, passamos por muitos problemas, muitas coisas, mas apesar de tudo isso, não militamos segundo a carne, ou seja, nós não combatemos. A palavra militar, podemos dizer combate, combatemos, ou seja, nós não combatemos segundo a carne. Apesar de nós estarmos aqui e vivermos nesse mundo,
Nós não combatemos com as armas desse mundo, nós combatemos com as armas espirituais. Aqui nós temos que entender algo muito importante, porque a pregação é hoje justamente esse tema, é esse tema que me deram hoje para pregar, nesse momento, católicos ao combate, é o tema da minha pregação. Então, nós temos que entender que, apesar de estar nesse mundo, nós não combatemos com as armas, nós combatemos com as armas que Deus nos deu. É muito interessante, porque quando Davi e Golias estão combatendo, quando Golias se apresenta a Davi, diz que Golias tinha 6 côvados e 1 palmo. Diz que Golias tinha 6 côvados e 1 palmo. Quanto que era 6 côvados? 6 côvados é igual, faz assim com o seu braço, do seu cotovelo à ponta do dedo, que é igual a mais ou menos 47 centímetros e meio, de 50 a 45, depende do braço, um pouquinho maior, um pouco menor, de 50 a 45, então uma média de 47,5, essa era a medida da palavra de Deus, a medida que tinham os hebreus, os egípcios, era a medida que eles tinham. Então você faz uma conta, se diz que Golias tinha 6 côvados e 1 palmo, então quando nós fazemos a conta, nós chegamos a uma medida de 2,92 m a 3,38 m. Então Golias tinha uma média de 3 metros, fala assim, vixe, lascou. E diz que Davi tinha 1,5 m, no máximo 1,80 m. Então perceba, a diferença era muito grande. E está escrito isso, quando você pega a palavra de Deus, está escrito que nesse combate, está escrito que Golias tinha 6 côvados e 1 palmo, média de 3 metros. Então, diz que Davi era tão pequeno, que quando ele coloca a arma para lutar contra Golias, ele não consegue usar a armadura, porque ele é muito pequeno, mirrado, 1,50 m, a armadura não deixa nem ele se mexer, então ele tira a armadura, e quando Golias olha para Davi e fala assim, eu vou te arrebentar, você com 1,5 m de altura, eu com 3, você não vai aguentar, filho, já era, é batalha perdida. Assusta ou não assusta? Assusta. Quando você se depara com um grandão na tua frente, você fala, esse eu não posso arrumar confusão. Só que Davi olha para Golias e diz, você vem para cima de mim com 3 metros de altura, com seu orgulho, com a sua vaidade, com a sua soberba, com armas humanas. Eu vou contra ti em nome de Deus, e eu vou vencer em nome de Deus a tua vida. A resposta de Davi é sobrenatural. Você vem sobre mim com 3 metros, com orgulho, com vaidade, com soberba, com armas meramente humanas. Eu vou contra você, em nome do Senhor eu vou vencer. E diz que Davi, com uma pedrinha na sua funda, acertou a testa de Golias. Depois ele sobe em cima de Golias, e ele corta a cabeça de Golias e levanta a cabeça de Golias aqui, ó. A vitória foi de Deus. Eu quero dizer para vocês, não importa o tamanho do combate que você está passando, não importa o tamanho da luta, da batalha espiritual que você está enfrentando, se você for em nome do Senhor, a tua vitória é certa em nome de Jesus, amém? Amém? Pode aplaudir essa vitória do Senhor sobre a tua vida. Por isso, nós lutamos com armas espirituais, não com armas meramente humanas. Rosário, Eucaristia, confissão, jejum, oração na madrugada, armas espirituais. É assim que nós vamos vencer os nossos inimigos espirituais e carnais, como diz a carta aos Efésios. Existe um combate entre o bem e o mal, um combate contra nós, e o Tiago falava desse combate na alma,
Existe um combate contra a família, contra os nossos, ideológicas, aborto, ideologias, nossas crianças. Veja quanto combate nós temos hoje para enfrentar. São muitos os combates. E se nós não tivermos, meus irmãos, sempre preparados com as armas espirituais, nós vamos perecer. Portanto, o que é um combate? O combate é uma luta, é uma discussão entre um assunto, há uma controvérsia. Qual que é a controvérsia? Nós somos família de Deus. Deus os criou, homem e mulher. Existe um combate. Deus os criou e disse: crescei-vos e multiplicai. E Deus os criou como família. Deus os criou como filho de Deus. Então existe um combate, há uma controvérsia entre o que o mundo fala, entre o que as telenovelas falam, entre esses famosinhos de internet falam. Existe uma controvérsia. O que é um combate? É uma controvérsia. Existe uma coisa que não encaixa na outra. Por quê? Porque a palavra de Deus nos traz uma verdade. Porque a palavra de Deus, nosso Senhor, do Antigo ao Novo Testamento, nos traga uma verdade. E o que o mundo tem tentado fazer? Apagar essa verdade. Então existe uma controvérsia. Se você quer ser católico, então as pessoas te criticam. Se eu sou padre, as pessoas me criticam. Se temos músicos católicos, por que ser músico católico? Por que não ir tocar no mundo? Então há uma controvérsia de verdades, de realidades. Então o católico que está no mundo hoje, eu e você, cada um de nós, temos uma controvérsia. É um remar contra a maré, é um constante combate. E às vezes esse combate está dentro de casa, com os seus filhos. Filho, isso não dá certo, está errado. Mãe, quantos pais aqui que estão em casa, que estão com batalhas dentro de casa? Porque os pais estão ensinando uma coisa, os professores do colégio estão ensinando outro, nas faculdades ensinam outra coisa, e vai se deturpando essa verdade. Quantos casais estão em combate dentro de casa? Por quê? Porque dentro de casa a palavra ensina uma coisa, mas na sua empresa, na sua firma onde você trabalha, onde você é dono, as conversas de esquina, de dentro de empresa são outras. Grupos de WhatsApp entre colegas que disseminam pornografia, destruindo então o leito conjugal. Então existe um combate. Por isso católicos ao combate o que há no seu coração, na tua família, na tua casa, teus filhos, esposo, na tua vida de santidade, no chamado que você recebeu, eu no meu sacerdócio, cada um no chamado que tem. Católicos ao combate. É preciso combater. Quando que esse combate acaba? O dia que você morrer e for para o céu. Enquanto você estiver aqui, é combate. Suor, lágrima. Enquanto você estiver aqui, não vai ter descanso. Não tem descanso. Não tem. Carta de São Pedro diz: vigiai e orai, o inimigo é como um leão a rugir procurando a quem devorar. Ele não se cansa. E aí o erro que o católico comete, aí chega Natal, chega Ano Novo, férias, eu estou cansado, eu vou descansar. Aí você vai viajar para o interior, vai viajar para a praia, vai para outro estado, vai para outro país. Não tem problema viajar. Eu também vou descansar, porque também não sou de ferro. Só que você tem que organizar a tua vida de tal forma que a missa você não falte. Arrumar um tempo para continuar rezando o seu terço todos os dias. Porque tem gente que tira férias e tira férias de Deus. Aí é onde você abre uma brecha e Satanás vem com tudo. E tudo que você conquistou o ano inteiro, você perde uma semana de férias. Por isso, o católico, ele está constantemente em combate. Veja, meus irmãos, aqui está dizendo, não são carnais.
com as armas que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Então escuta isso, está na Bíblia, é a passagem bíblica. As armas que nós usamos são capazes de arrasar, destruir, quebrar, como foi cantado aqui, se eu orar, se eu clamar, as muralhas, para destruir muralhas. A arma que você usa, as armas espirituais, participar de um retiro, uma adoração, as armas que você usa, elas são capazes de destruir fortalezas, as fortalezas do mal, que se lançaram contra a tua família, contra a tua casa, as fortalezas espirituais. Você crê nisso, sim ou não? Sim, eu também creio. Então, as armas que nós usamos podem destruir fortaleza, arrasar, colocar no chão. Gente, é muito interessante e às vezes até ridículo as estratégias que Deus colocava no coração dos grandes homens de Deus. Josué, o que Deus disse para Josué? Já falando de muralha, pega a Arca da Aliança. Tudo bem, a Arca da Aliança era a presença de Deus, ok, leva à frente, 7 voltas. No 7º dia, vocês vão gritar e vai tocar a trombeta, o shofar, e a muralha vai cair. Um muro largo daquele tamanho vai cair com um grito? Não chega a ser estranho? Sim ou não? A estratégia é muito simples. Aí a gente fala, ganhou no grito, né? Falta! Ganhou no grito. Deus disse, 7 voltas com a arca, grita e toca a trombeta. O que aconteceu? A muralha caiu. Quando a gente obedece a Deus. Talvez você fala, padre, eu já rezei tanto terço na minha vida, mas não resolveu. Talvez você diga, padre, eu jejuo há 20 anos. Jejua mais 20. Padre, eu tenho ido na missa frequentemente, quase todo dia, mas minha vitória não chegou. Fica firme porque vai chegar em nome de Jesus. É assim. Gente, eu fico impressionado porque os combates na Bíblia são impressionantes. Preparando essa pregação, e agora enquanto o padre Fábio pregava, eu me lembrei como que Deus chamou Gideão. A história de Gideão no Antigo Testamento é muito interessante. Por quê? Porque Deus pediu para Gideão combater o exército inimigo, que era de perder de vista o número. E aí Deus disse para Gideão, chama todos os homens do seu acampamento. Não eram muitos, tinham bastante, mas não eram muitos. E ele disse, chama todos os homens, leva à beira do rio, e conforme eles beberem a água, você vai separar eles. Você vai escolher os homens conforme eles beberem água. Eu vou mostrar como que foi a cena. Eu vou me ajoelhar aqui. Os que beberem água assim, prostrado, você coloca para a esquerda. Não que o Tiago está ali, eu coloquei para a esquerda, né? Nada pessoal, hein, Tiago? Os que beberem água assim, um olho no peixe, olho no gato, você coloca para a direita. E aí, depois que todos beberam água que ele foi separando, no final Deus disse, os que beberam água prostrado, manda para o acampamento para cuidar das mulheres e das crianças. Os outros você leva com você. Gente, primeira coisa, por que Deus não me escolhe? Porque talvez você esteja se prostrando sobre o mal, se prostrando sobre o pecado. Para combater, é preciso saber como combater. É preciso ter um olho no peixe, olho no gato. É preciso saber como combater. Não dá para dormir com o olho dos outros. E aí então Gideão, com pouquíssimos homens, qual é a estratégia? Eu quero contar qual foi a estratégia. Todos eles pegaram um vaso de barro.
uma vela dentro do vaso de barro, acesa. Foram na pontinha do pé. Tchum, 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 tchum. Na madrugada, enquanto o exército inimigo dormia. Olha a importância de rezar na madrugada. Olha a importância de rezar na madrugada. Quando Deus chama 3 horas da manhã, você fala: que preguiça, estou cansado. E aí foram na madrugada, 3 da manhã lá, com a jarra, a vela dentro, na escuridão. E Gideão disse: ao meu comando, quando eu mandar, vocês vão quebrar o jarro de barro, vão gritar com toda a força e vão levantar a vela. E eles perguntaram: só isso? Ele disse: tudo isso. Ao comando de Gideão, todos quebram vasos. Você imagina o estrondo de uns 1000 vasos quebrados? É muito forte. A pessoa, então eles começaram a acordar, os soldados inimigos começaram a acordar com aquele estrondo. Quando você acorda, a sua visão está meio turva, você não enxerga o que está acontecendo. E eles levantam a vela e começam a gritar. Diz que aquele povo, que era muito numeroso, fugiram, deixando tudo para trás, e Deus deu a vitória para Gideão e os seus homens. Vamos aplaudir essa vitória. As estratégias que Deus tem na palavra de Deus, às vezes são muito estranhas. Mas quando Deus disser para você: reza, ora, clama, pede, acredita, faz o teu jejum, faz tua oração, permanece, vai diante dele, fala com o Senhor, você vai ver se a tua vitória vem ou não vem. Porque a palavra de Deus diz que não é o tamanho do exército, mas é a qualidade. A tua qualidade na oração, o quanto você se dedica, isso vai te dando a vitória. O seu combate vai sendo vencido a cada dia. Por isso, meus irmãos, olha o que diz aqui o catecismo no parágrafo 409. Uma luta árdua contra o poder das trevas perpassa a história universal da humanidade. Inicia desde a origem do mundo e vai durar até os últimos dias, segundo as palavras do Senhor. Inserido nesta batalha, o homem deve lutar sempre para aderir ao bem. Não consegue alcançar a unidade interior, senão com grandes labutas, com grandes lutas e o auxílio de Deus. Existe uma luta, do Gênesis ao Apocalipse, sim ou não? Sim. A serpente, Adão e Eva, Caim mata Abel. Veja quantas lutas temos no Antigo Testamento. Depois você pega Sara e Tobias. Sara casou com 7 homens, todos morreram. Existia um espírito de Asmodeu ali, que queria destruir aquela família. Mas como que Sara e Tobias vence essa maldição lançada pela empregada? Eles se casam e antes das núpcias, eles tiram dias de oração e jejum. Aquele povo está tão certo, que quando Sara abrir a porta, Tobias vai estar morto, que eles já tinham cavado uma fossa, para colocar já tinham cavado o túmulo de Tobias. Olha, eles já tinham cavado, mas porque eles oraram, jejuaram antes das núpcias, a maldição na família foi quebrada. A maldição foi quebrada. Oração e jejum. Jesus diz na sua palavra, se nós queremos expulsar alguns tipos de demônio na nossa vida, vencer ideologias, oração e jejum. Veja, meus irmãos, há um combate que perpassa a história e vai até Apocalipse. Em Gênesis, o demônio é uma serpente. Em Apocalipse, o demônio é um dragão. O demônio é como o camaleão, vai se transformando para enganando a nossa vida. Já percebeu isso? Que o demônio ele vai armando ciladas.
ele vai armando. Começa como serpente, Gênesis. Como que o demônio termina no livro do Apocalipse? Dragão. Deus não. Deus é Deus aqui, Deus é Deus ali. A mulher é mulher aqui, a mulher é mulher do Apocalipse. Maria pisou na cabeça da serpente e venceu o combate contra o dragão infernal. Deus não te engana, o demônio te engana, as seitas te enganam. Deus não te engana, o demônio te engana. As promessas que Deus diz que tem para você, Ele vai cumprir, mas você tem que ser um combatente cristão. Você precisa ser firme no seu combate, determinado. Eu tenho certeza que quando virou o ano, você fez propósitos de oração. Está conseguindo cumprir? Não me responde. Quando começou a quaresma, você fez propósito de oração e jejum. Está cumprindo? Seja firme no seu propósito. Perseverança. Veja, meus irmãos, olha que interessante. Tertuliano diz assim: todo cristão é inserido no exército de Cristo pelo batismo e pela crisma e a confirmação do batismo. Você, está dizendo aqui, Tertuliano, todo cristão está inserido no exército de Cristo pelo batismo, e a confirmação vem para afirmar isso. Então você faz parte naturalmente do exército de Cristo. Não é uma questão de querer ou não. Eu não sei se me alisto no exército de Cristo. Você foi alistado no dia do seu batismo. Você já foi colocado. E no dia do seu batismo, do seu crisma, foram te dado armas. Agora, se você usa arma é outra coisa. Você entendeu isso sim ou não? No dia do seu batismo, você foi alistado no exército de Deus. E no dia do seu batismo, você recebeu armas, dons. E você precisa usar essas armas. Olha o que diz aqui o documento da igreja, a Gaudium et Spes número 37, diz assim: inserido nessa luta, o homem deve combater constantemente, se quer ser fiel ao bem, e só com grandes esforços e a ajuda da graça de Deus, conseguirá realizar a sua própria unidade. Gente, você está inserido nessa luta, e deve combater e ser fiel com grandes esforços. Transpiração, luta. Quanta luta nós temos? Eu, você. Quanto que nós lutamos para chegar aqui hoje? A começar por mim. Quanta luta pessoal para chegar aqui hoje? Quanta batalha para nós chegarmos aqui hoje? Quanta luta, quanta batalha. A Familiares Consórcio diz assim: o futuro da humanidade passa pela família. Há uma guerra declarada com valores cristãos que sustentam os nossos lares, já dizia o Papa João Paulo II. Então o mundo quer também destruir os valores cristãos, os diversos ataques contra a família. O Papa Bento XVI dizia assim, alertava sobre a ditadura do relativismo. O que é o relativismo? Não há uma verdade absoluta. Então a gente começa a achar que, não, isso pode. Então a gente começa a abrir brechas. Mas o cristão católico, ele precisa entender que existe uma doutrina, que existe uma palavra, que existe uma tradição. E nós precisamos seguir esse caminho, meus irmãos, sem dar brecha para o mal, sem dar brecha para coisas paralelas, para certos tipos de programa. Nós precisamos fechar as brechas. Existe um combate. Se o soldado abaixar seu escudo, ele toma um tiro. Se o soldado abaixar o teu escudo, ele toma uma espadada do inimigo. Quando a gente reza a oração de libertação, a gente fala dos dardos inflamados do inimigo. O que é um dardo inflamado? Um dardo cheio de fogo, que acerta você,
e vai deixar uma ferida, uma infecção, para te matar, para te enfraquecer. Então, ou nós combatemos, estamos atentos com o escudo da fé, ou nós vamos sucumbir, nós vamos acabar afundando. Como dizia o Padre Fábio, nós vamos naufragar nessa luta. A primeira carta de Pedro 3 diz: estais sempre prontos a responder a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Você tem que estar sempre pronto a responder com a tua vida, a responder com a tua história, com a tua oração. A esperança, aquilo que você acredita, de você ser um católico verdadeiro, apostólico romano, que vai até o fim, sem desanimar. Nós precisamos dar respostas. E veja, o catecismo, no parágrafo 20:15 diz assim: o caminho desta perfeição passa pela cruz. Não há santidade sem renúncia e combate espiritual. Olha o catecismo. Olha quanta coisa o catecismo traz para nós sobre combate. Combate espiritual. É o catecismo que está dizendo, a igreja diz isso para nós, meus irmãos. O caminho da perfeição passa pela cruz. Não há santidade sem renúncia e sem combate espiritual. Gente, se você não combater, e cada um tem um combate, cada um tem uma luta. Talvez a minha luta não seja a sua não seja a minha, mas não quer dizer que a minha luta é pior do que a sua e a sua pior do que a minha. Não, cada um tem uma luta, cada um sabe aonde o sapato aperta. E aí a gente tem que combater e não dar brecha. Se a sua luta é na castidade, a gente pega São Felipe Neri, que diz uma coisa belíssima para nós. O que diz São Felipe Neri para nós? São Felipe Neri diz para a gente enfrentar todos os pecados, mas tem um pecado que o homem e a mulher não devem enfrentar nunca, é o pecado da castidade. Diante do pecado da castidade, o homem e a mulher não enfrentam, ele foge. E aí cada um sabe onde o sapato aperta, qual é o seu combate, então foge. Se é na castidade, foge, mas se em outra situação, você enfrenta. Então você tem que saber o que você enfrenta, aonde você vai se refugiar, as armas que você vai usar, a estratégia que você vai usar. Se vai ser uma vela de 7 dias na sua casa, se vai ser o rosário, vai ser uma novena, se vai ser uma campanha de oração lá na sua paróquia, se vai ser vindo na Canção Nova uma vez por mês, e aí, ou se você vai gritar como aquele povo gritou e a muralha caiu e aquele povo fugiu. Cada um sabe como vai enfrentar esse combate, mas o mais importante é não parar e ir sempre adiante. Mas é preciso enfrentar esse combate. Um combate que perpassa a história. Um combate que vai ao longo da nossa vida. É um combate que não para. Agora, João 16:33 diz: Cristo já venceu o mundo. Cristo já venceu esse combate na cruz. Sua paixão, morte e ressurreição. E Mateus 16:18 diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. As portas do mal não vão prevalecer contra a tua vida, contra a tua história. Você crê nisso, sim ou não? Eu creio também. Se a gente rezar, se a gente combater, as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Mas nós temos que lutar. Agora, o combate que enfrentamos é real e exige de nós coragem, perseverança, fidelidade a Deus. Não podemos ser cristãos mornos ou acomodados. É tempo de levantar-nos e lutar pela nossa santidade, pela nossa família, pela nossa fé. É tempo de se levantar, meus irmãos. É tempo da gente erguer a bandeira da fé e perseverar. Então você que estava desanimado, eu digo: coragem, coragem. Levanta-te em nome de Jesus e anda. Coragem. Se você esmoreceu no combate, hoje Jesus está dizendo para você: é hora de recomeçar teu combate, de pegar as tuas armas espirituais, de retomar. Deus não te trouxe aqui na Canção Nova à toa. Não é à toa que você está aqui, nem você está aí em casa. Não é nada, é coincidência, tudo é providência de Deus. Se estamos aqui é porque Deus está dando um alerta para nós. Eu quero terminar essa pregação
e já convidar para a gente rezar. Temos uns 20 minutos para rezar. Existe uma história de um rei chamado Alfonso. Ele era rei de Lyon, da Galácia. O que esse rei fez? Esse rei, querendo que todas as pessoas da Galácia rezassem o rosário terço, então ele pegou um rosário e colocou na sua roupa, e ele andava com o terço pendurado em sua roupa, e para cima e para baixo, e as pessoas olhavam e falavam: nossa, olha que bonito, olha o rei com o terço pendurado ali na sua roupa. E as pessoas então se animavam, pegavam os seus rosários e começaram a rezar. Mas o rosário do rei ficava pendurado em sua roupa, e todos pensavam: nossa, que exemplo bonito do rei. Só que aconteceu que, passado um tempo, esse rei veio a falecer, e ele se deparou diante do seu juízo, diante de Deus. É uma história real, não é uma história da carochinha, é uma história real. E Deus disse para ele: muito bem, senhor rei, parabéns, porque com a atitude de você carregar o terço aqui, as pessoas estão rezando o rosário e se convertendo. Mas você nunca rezou uma Ave Maria. E se eu te colocar para o julgamento, o seu destino é o inferno. Talvez um purgatório, porque você ainda deixou o terço ali. E Deus disse: te darei mais uma chance. Volte e viva a tua fé de um católico combatente autêntico. Quando ele acorda, ele pega o rosário e ele passa a rezar o rosário todos os dias. Desculpa, eu vou fazer um jogo de palavras, mas depois não vou recortar e falar: o padre é um herege, né? Forma de brincadeira. Tem mais carro, é brincadeira, hein? Não vai falar que o padre falou uma heresia aqui. Tem mais carro que vai para o céu do que cristão católico verdadeiro. Tem tanto carro com um terço no retrovisor. Estou mentindo? Na bunda do carro está cheio de terço pendurado, no retrovisor. Aquele ônibus, aquele carro evangeliza muito mais, porque você não reza uma Ave Maria. Preguiçoso. Como você quer vencer seus combates se você não reza, não adora, não confessa, não jejua? Como você quer ser um combatente, um vitorioso? Como você quer que as muralhas da sua vida caiam se você não reza? Preguiçoso, sem vergonha, safado. É preciso combater. Diga a pessoa do teu lado: levanta aí em nome de Jesus. Levanta em nome de Jesus, Tiago. Bora rezar, Tiago. Temos 15 minutos para a gente rezar. Quero chamar o Danilo, se ele quiser rezar comigo também. Danilo, vamos rezar junto? Vem aqui, Danilo. Danilo Gesualdo também vai pregar conosco esse retiro. Quero convidar você a combater na oração. Pedir a Deus que nos dê a força da oração. Existe uma luta que perpassa a história. Assim foram com os santos, assim foi com Santo Antão, Santo Padre Pio, São João Maria Vianney, assim foi com tantos santos de nossa devoção, assim foram com tantos irmãos nossos, assim foi com o Monsenhor Jonas Abib, que perpassou a história dele todinha, os seus combates espirituais. Assim é na vida dos consagrados Canção Nova, e eles podem dizer quantos combates tem aqui. O Tiago poderia dizer inúmeros combates que ele tem. Assim é na vida do... Vem aqui, Danilo. Assim é na vida do Danilo, cada membro, cada amigo Canção Nova. Todos nós temos os nossos combates. Todos nós temos nossos combates. Eu quero convidar você a erguer seus braços e a recomeçar esse combate.
Vai assumindo esse trabalho agora, vai assumindo essa responsabilidade, Senhor. Eu assumo novamente esse combate espiritual, Senhor. Esse combate contra a minha alma, esse combate contra a minha família, esse combate contra a minha fé, contra as ideologias, Senhor. Esse combate que perpassa a história, Senhor. E eu peço agora a Ti, Jesus, todos aqueles que estavam caídos, todos aqueles que estavam, Senhor, tristes, desanimados, cansados, que o Senhor possa levantá-los agora, Senhor. Revista ao Senhor dessas armas espirituais. Pede o Senhor agora, vá orando na liberdade do Espírito. Ora na liberdade do Espírito, irmão. O sentimento que o Senhor me dá é que Ele quer nos erguer mesmo, como o Padre Anderson Guerra dizia. Alguns estão só assistindo a batalha, mas assistir não vai te dar vitória. Se lamentar não vai nos dar vitórias. Simplesmente se sujeitar a este mundo não vai nos dar vitórias. É preciso ser. Os santos combatiam na oração, mas combatiam com ousadia, com força. Se colocavam diante de Deus, diante dos homens e mulheres deste mundo, se posicionando de acordo com a vontade de Deus. Então, o Senhor agora nos desperte essa palavra. Ergue-nos, Senhor. Desperta-nos para o combate. Chega de ficar apático. A palavra apatia também. Simplesmente, eu não tenho força, não tenho vontade. Eu sou vítima, eu estou depressivo e você não combate. Mas Deus quer te erguer. Deus quer te tirar dessa mornidão, dessa apatia. Deus quer nos erguer para o combate. O Senhor quer nos despertar. Põe a mão na sua cabeça agora. Põe a mão na sua cabeça. Todo combate que você passa na cabeça, todos os maus pensamentos, toda batalha na mente, todo pensamento de morte e suicídio, de tirar a própria vida, o Senhor está libertando pessoas agora desse cansaço na cabeça. O demônio tem feito sugestões na sua mente. O Senhor está libertando muitas pessoas agora na mente, na cabeça. São Miguel Arcanjo, vem com a tua espada desembanhada na cabeça do dragão infernal, que o inimigo não tenha poder sobre nós. São Miguel Arcanjo, vem com a tua espada agora na nossa mente, arrancando todo o mal pela raiz agora. Todos os maus pensamentos, sejam eles quais forem, do vício das drogas, da prostituição, tudo, qualquer situação, Senhor, da bebida, sim, Senhor, do roubo, do assassino, sim, Senhor, tudo aquilo que vem contra a nossa fé, Senhor, liberta agora as nossas mentes, Senhor, todo relativismo, toda confusão mental, liberta agora, Senhor, as nossas mentes. O Senhor está libertando agora pessoas que estão com tonturas muito grandes agora. Você sente uma tontura, você sente uma dor de cabeça agora, uma opressão muito grande. O Senhor está libertando pessoas de opressão diabólica, muito forte, tipos de opressão. O Senhor liberta agora todo tipo de opressão diabólica agora. Liberta agora, Senhor, essa pessoa que está aqui, essa pessoa que está em casa e passa por uma grande opressão diabólica. Ore canta barala chorere catamarala chorere marala marala iri ala marala iri marala marala iri shiri ala marala marala iri marala marala iri marala marala iri. Pessoas que o demônio tem usado da palavra de acusação sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos, até mesmo de pecados que você já confessou, mas que o demônio insiste em voltar estes pensamentos, estes pecados na sua mente, querendo te colocar no chão. Reza agora no Espírito, pedindo que o sangue de Jesus Cristo agora lave estes seus pensamentos de morte. A força da voz dessas tentações sobre a sua mente agora caiam por terra em nome de Jesus.
Põe a mão nos seus ouvidos agora. E pede agora a libertação dos teus ouvidos agora. Tudo aquilo que você já ouviu, tudo aquilo que te disseram, tudo aquilo que você escutou em seita diabólica, toda música diabólica, toda música de pacto demoníaco, tudo aquilo que você já ouviu, o Senhor está libertando agora. Pede agora que o Senhor coloque as peneiras nos seus ouvidos. Liberta agora, Senhor, os nossos ouvidos. Tudo aquilo que entrou na nossa mente pelos nossos ouvidos, liberta agora essas pessoas. Vai pedindo a libertação dos teus ouvidos agora. O Senhor liberta uma pessoa que tem um zumbido no ouvido agora, está curando você fisicamente. Libertações e curas muito bonitas o Senhor está fazendo agora. Você que tem uma tormenta muito grande nos seus ouvidos, você escuta gritos, você escuta vozes. O Senhor está libertando agora pessoas que escutavam vozes. Você olhava e não via ninguém. Você que tinha uma síndrome de perseguição, o Senhor está libertando muitas pessoas agora que ouviam vozes. Todo tipo de perseguição diabólica. Obrigado, Senhor. Músicas sensuais através dos teus ouvidos e mexeram com a sua cabeça, com os seus pensamentos. A imagem que Jesus me dá é como se você estivesse ouvindo novelas e aquelas palavras entrassem nos seus ouvidos e levassem você a certos questionamentos em relação ao seu matrimônio. Jesus está mostrando agora que isto é uma grande tentação do demônio contra o seu matrimônio. E por isso você precisa renunciar a estas palavras que você ouviu dentro da sua casa, no seu carro, e que estão te levando a situações de pecado. Repete comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu renuncio a estas palavras. eu renuncio a essas palavras Que entraram através dos meus ouvidos. que entraram através dos meus ouvidos E que estão me incentivando, e que estão me incentivando, me empurrando para situações de pecado situações de dentro pecado do meu matrimônio. dentro do meu Eu matrimônio. renuncio à força destas palavras. Eu renuncio à força dessas palavras. Eu renuncio às consequências destas palavras. Eu renuncio às consequências dessa palavra. No poder do seu nome, Jesus. No poder do seu Essas nome, palavras não mais terão efeito essas palavras não terão mais efeito sobre a minha alma, sobre a minha sobre alma, os meus sentimentos, sobre os meus sentimentos e sobre as minhas e decisões. sobre as minhas decisões. O Senhor Obrigado, Jesus. Obrigado. O Senhor está quebrando palavras de maldição. Pessoas que te amaldiçoaram. Você não vai ser feliz, você não vai dar certo, seu casamento não vai para frente. O Senhor está libertando pessoas de maldição. Coloca a mão nos seus olhos agora. Pede ao Senhor a libertação dos seus olhos agora. Os olhos são as janelas da alma, como diz a palavra. Tudo aquilo que nós vimos, rituais satânicos, tudo aquilo que os nossos olhos viram, programas impróprios, pornografia. Sim, Senhor Jesus, violência, a violência doméstica, tudo aquilo que os nossos olhos viram, Senhor, violência, roubos, assaltos, assassinos. Sim, Senhor, tudo aquilo que os nossos olhos viram, Senhor, sobretudo coisas malditas, coisas que não vêm de Ti, Senhor. Liberta agora as nossas vistas, Senhor. Purifica o nosso olhar, purifica a nossa mente. O Senhor está tirando toda a cegueira espiritual. Muitos de nós estávamos cegos espiritualmente, e o Senhor está tirando nesse final de semana as vendas espirituais, as vendas de cegueiras espirituais, as vendas da cegueira espiritual. O Senhor está libertando agora. Liberta, Senhor, os nossos olhos, liberta. Põe a mão agora na sua boca também. Peça a libertação dos teus lábios. Todo palavrão, toda palavra de maldição que sai da tua boca, toda palavra de murmuração, de reclamação, toda palavra que não vem de Deus, toda palavra que você diz que não agradou o coração de Deus, para tua esposa, para o teu esposo, para os teus filhos, para os teus pais, para os teus amigos, pessoas que você conhece que não conhece. Liberta, Senhor, os nossos lábios, nossa garganta, Senhor. Liberta, Senhor, as pregas vocais. O Senhor está libertando agora doenças de boca. Você tem umas feridas da boca que não secam. O Senhor está libertando e curando feridas agora na boca. Cura, Senhor, essas feridas na alma, feridas na boca, Senhor. Liberta agora essa pessoa que tanto necessita agora essas feridas, Senhor. Põe a mão no teu coração agora, que representa todo o teu corpo, toda a tua alma, e peça que o Senhor toque fisicamente no teu corpo, no teu coração, no teu sangue, nas tuas veias, no teu rim, no teu fígado, no teu joelho, nos teus pés. Pede agora, Senhor, essa libertação muito forte.
O Senhor me fala de uma pessoa. Você foi há muito tempo em terreiros e você passa por uma contaminação. E eu vejo o Senhor, e eu vou liberar uma palavra agora. Pelo simples fato de você pisar na canção nova, que é um pedaço do céu, você foi libertado dessa maldição. Você tinha pisado em terreiros, o Senhor está libertando você. Você foi, não pise mais nesse lugar. O Senhor está libertando agora a planta dos teus pés. E o Senhor me mostra que você tinha uma dor nos pés, que irradiava, para você não duvidar, que irradiava para o teu corpo, a tua coluna. E você está liberto dessa dor na coluna, essas dores que irradiava, porque você pisou e o Senhor te libertou nesta manhã. Obrigado, glorificado seja o teu santo nome. A imagem que Jesus me dá, que Ele está libertando uma pessoa que você viu uma situação de aborto. Você foi cúmplice de uma situação de aborto. E esta imagem, ela volta constantemente a você, trazendo você a um sentimento de tristeza, um sentimento de depressão. Talvez você nunca tenha confessado este pecado de ser cúmplice de um aborto. Jesus está te pedindo que verdadeiramente você procure a confissão, porque agora Ele coloca um arrependimento, uma contrição verdadeira, não somente medo e culpa daquilo que você ajudou, daquilo que você viu, daquilo que você foi cúmplice. O Espírito Santo lhe dá agora a verdadeira contrição. O Senhor abriu a sua mente, o Senhor abriu a sua inteligência agora e lhe concede esta graça, meu irmão. Muito obrigado, Jesus. O Senhor está curando uma pessoa fisicamente. Você tomou um tombo, você caiu de bunda no chão e você feriu o cóccix. E você tem dores muito fortes no cóccix, na coluna. E o Senhor está curando você fisicamente. É um milagre que o Senhor está fazendo no dia de hoje. É algo extraordinário que o Senhor faz. O Senhor está dando essa graça muito grande. Eu vejo o Senhor revestindo muitas pessoas das armaduras de Deus. O Senhor está nos revestindo da graça de Deus. Quando o Padre Fábio pregava, o Senhor me dava uma palavra, mas eu não vim proclamar. E o Senhor me retoma agora essa palavra. O Padre falava de o naufrágio. Mas eu quero liberar uma palavra de libertação, de cura para esse final de semana para você. Quem vai naufragar nesse final de semana são os teus inimigos. É o mal quem vai naufragar. Eu quero liberar essa palavra sobre você. Pode aplaudir essa palavra. Faz festa para esse Deus maravilhoso. Nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar. Canta a canção nova. Milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão